meus futuros colegas da OAB, professor Marcelo Hugo aqui com você. Semanas Turbo, só onde, pessoal? No CEISC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí pela audiência, para a galera que acordou aí cedinho. Agora são 8h31, originalmente gravado. Estou aqui hoje em Porto Alegre, 5 graus mais ou menos. Eu estava consultando, antes estava 4, já deu uma aquecida. Mas estamos aqui com vocês, então, dando início à Semanas Turbo, né? Um evento muito bacana do CEISC. 3 semanas de muito conteúdo, conteúdo objetivo para quem vai fazer aí o 32º exame de ordem, né? Todo mundo junto. Então, primeiro, como já que é a primeira aula, né? Primeira ao vivo, eu vou fazer algumas apresentações, então, desse evento, desse trabalho aí do CEISC, beleza? Então, vamos aos recadinhos? Segue lá. Sorteio de bolsa de estudo, pessoal. Começamos com ótimas notícias, então vai ter sorteio de bolsa de estudo. Basta se inscrever, então, para participar, beleza? Então vai ter bolsa de estudo para a primeira fase aí, para o 32º exame de ordem aí durante a semana, tá? Outra notícia boa, vai ter materiais gratuitos, sim, vai ter materiais gratuitos. Também basta se inscrever aí para começar já a baixar esses materiais aí que já estão disponíveis, tá bom? Como é que vai ser a função, como é que vai ser o evento, né? Então, hoje inicia então a nossa primeira semana, tá? Então vai ser 3 fases esse evento. Então, hoje é a primeira semana. E começa hoje, então, e vai até dia 18 aí. Então, 3 disciplinas, né, que tem um maior aproveitamento, além de hoje, da aula hoje, de dicas de preparação, que tem que iniciar com as dicas. Não adianta já abrir aí o Código Civil, enfim, todo o vadimeco para estudar. Então, começamos hoje, então, com as dicas, e depois segue, então, com ética, ECA e consumidor, né? São as 3 disciplinas campeãs e aí em relação ao aproveitamento na prova, segundo a FGV, beleza? Vamos lá, então? Segunda semana, a partir do dia 27 aí de julho, disciplinas de peso, né? Então, são as disciplinas que têm mais questões aí na prova, né? Então, como é importante também na segunda fase, então vai ter civil, processo civil, constitucional, administrativo, penal, processo penal, trabalho, processo trabalho, tributário e empresarial. Então, essa é a segunda semana, inicia dia 27 de julho até dia 1º de agosto. E a terceira semana, dia 11 de agosto. O que é 11 de agosto? 11 de agosto é dia do advogado. Eu tenho certeza, já iniciando agora, e eu tenho uma melhor notícia ainda, que você vai ser meu próximo colega e vai comemorar no próximo dia 11 de agosto de 2021, se Deus quiser, você vai comemorar também o dia do advogado. Então, dia 11 de agosto é dia do advogado e inicia, então, a terceira semana, acerte mais questões. Do dia 11 ao dia 14, então, são aquelas disciplinas com menos questões, são aquelas com 2 questões, mas que também de grande importância para a preparação para o exame de ordem, né? Então, nós vamos ter aula aí de direitos humanos, internacional, filosofia do direito e ambiental. Então, dia 11 de agosto, no dia do advogado, aí é a última semana desse nosso evento aí do CEISC, aí, totalmente gratuito, com sorteio de bolsa, com material gratuito e mais as dicas aí dos nossos grandes colegas aí, uma grande seleção de professores, ok? Então, anotou tudo certinho? Depois eu repito no final. Vamos começar, então? Vamos começar, que já é 8h35. Quem quer essa aqui, né, pessoal? Aí, ó, você que está assistindo aí, ó, vou deixar bem pertinho, toque na tela aí do seu computador, do seu notebook, toque aí no seu celular para dar sorte. Essa carteirinha aqui é sua, tá? Em breve vai ser sua. Se Deus quiser, você vai, e seus estudos permitirem, ela vai ser sua, tá? Então, vamos começar? Vamos começar pela estrutura da prova. É importante, vamos começar do início, até porque tem muita gente que está iniciando aí a preparação,
vai ser o primeiro exame, já que não teve agora há pouco, né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da prova. Tem gente que já é expert, mas vamos começar com ela, que é importante também. Eu já sei que as pessoas vão começar a perguntar: professor, vai ter prova, não vai ter prova? Já falo. Então, só para explicar um pouquinho a estrutura da prova, rapidamente, é uma prova com 80 questões, de A a D, né? Não é a maioria das provas de concurso público é de A até a letra E, né? Então, nós temos 4 opções de múltipla escolha. São 17 disciplinas, todas com a mesma pontuação, tá? Todas o mesmo peso. A única diferença é que dentro dessas 17 disciplinas aí, nós temos disciplinas com mais ou menos questões. Só. Essa é a única diferença. A prova, ela não demonstra, ela não diz aonde está destacada essas disciplinas, tá? Então, ela, diferente no concurso público, tu abre o caderno de prova, tá lá, direito constitucional, aí começa lá, direito administrativo, sempre tem um título e depois vem as questões. Na prova da OAB, não sei porquê, não tem essa divisão. Mas eu vou depois mostrar para vocês aí o mapa da prova, aí eu vou conversar isso um pouco mais tarde, tá? Então, são 5 horas de prova, é um tempo bem razoável, diferente da segunda fase, que na segunda fase, 5 horas é um tempo bem pouco, mas na primeira fase é um tempo bem tranquilo para resolver aí 80 questões, tá? E tem, claro, que acertar 50% dessa prova da primeira fase para passar para a segunda fase. Na segunda fase, aí aumenta, é 60% de pontuação mínima para ser aprovado. Vista a prova, assim, depois a gente fala do mapa da prova, vamos voltar para uma questão que eu estou aqui com o meu roteiro, que nós vamos falar sobre quando será o 32º exame de ordem, que é algo que está realmente incomodando muita gente, muita mesmo. A gente recebe aí muito feedback negativo sobre isso, né? Ansiedade, estresse, ainda tem esse negócio da pandemia. Então, assim, ó, é uma salada assim horrível, né? É um contexto ruim para ficar impedindo os estudos, né? Então tem muita gente que meio que largou de mão totalmente os estudos e tipo assim, tá deixando a vida levar, a vida leva eu, mais ou menos isso. Então, a gente fez uma análise, né? Então, a gente tem, o que nós temos atualmente? Nós temos uma data, que é o dia 30 de agosto, então a gente tem a prova da segunda fase, tá? Dia 30 de agosto, então a gente tem a prova da segunda fase do 31º. Essa data ela já foi transferida, se não me engano, 3 ou 4 vezes. Eu acredito que sim vai acontecer, tá? Nós vamos falar melhor sobre isso. Eu acredito que vai acontecer. E acontecendo dia 30 de agosto, porque é a data que nós temos, então a gente tem que trabalhar com isso. Acontecendo a prova dia 30 de agosto da segunda fase, geralmente a data do edital é na mesma semana que acontece a prova da segunda fase. Então, vai acontecer a prova da segunda fase dia 30 de agosto, na semana antecedente sai o edital do próximo exame de ordem, que seria o 32º. Então, assim, resumindo, eu acredito que o edital deve sair dia 25 de agosto, tá? Achei um número bonito e coloquei 25 de agosto. A prova da primeira fase, isso já conversando com outras pessoas também que conhecem, o nosso histórico também, a gente já acertou várias vezes as datas, né? Eu estou no exame de ordem desde 2005, então eu trabalho com exame de ordem, então eu já acertei muitas vezes, né? As datas da prova, já errei também bastante, porque às vezes sai de controle totalmente a expectativa. Mas nós acreditamos, assim, dentro da nossa experiência, que a prova ou vai acontecer dia 18 ou 25 de outubro. São 2 datas ali que a gente está assim, meio que trabalhando para a primeira fase acontecer. Tá? Essa data ainda pode ser antes. Por quê? Por que pode ser antes ainda, 18 de outubro? Essas datas que eu estou colocando, 25 ou 18 de outubro, é o período de diferença entre o edital e a prova. Geralmente são 60 dias. Geralmente, sempre foi mais ou menos 60 dias. Publica o edital, 60 dias depois a prova. Mais ou menos é isso a média.
Mas como eu acredito que pode estar passando na cabeça do pessoal da OAB, que tipo assim, o pessoal já teve muito tempo para estudar para a primeira fase, não precisa ter 60 dias para estudar. Então essa prova ela pode ser lá no início de outubro. Ainda mais que a data das eleições jogaram para frente. Então, a gente está jogando 18 e 25. Pode ser antes também. Então, é importante essa informação, porque tem gente que, tipo assim, a prova lá para 25 de outubro é muito tempo ainda. Muito tempo. Então, eu vou deixar estudar lá próximo da publicação do edital. Tá? Ou esperar acontecer. Só que pode ser aí uma justificativa da OAB de diminuir essas datas, porque essas datas elas não estão no provimento. Não tem um limite mínimo legal dentro dos provimentos, né, das resoluções. Não tem. Já teve. Antigamente, o prazo mínimo era 30 dias. Então, se eu for levar no costume, pelo menos tem que ter 30 dias depois da data do edital. Então, pode acontecer qualquer data, né, antes de 25 ou 18 de outubro. Então, o que eu quero passar com essa mensagem? Que você esteja preparado. Esteja se preparando até chegar esse dia da prova. E aí eu trago uma lição bem importante. Já imagina assim, já estou lendo o pensamento que professor, e aí 25 ou 18 de outubro, quando é que é a prova da segunda fase? Não fique tão ansioso assim. Eu sei que tem muita gente me assistindo que vai dizer que está com uma ansiedade nível 1 milhão, tá? Mas então assim, a gente imagina que seja dia ali, primeira semana de dezembro, 6 de dezembro, segunda fase. Então vai dar para fazer a segunda fase e curtir aí as férias, Natal, enfim, de forma bem tranquila, tá? Voltando sobre a questão de controle, é isso que eu queria conversar com vocês, tá? Não adianta, e aqui já trazendo uma parte motivacional, não adianta ficar ruminando, essa é uma palavra psicologicamente correta, ruminando, né, do tipo assim, quando vai sair a prova? A prova vai ser mais difícil? Será que vai ter prova em 2020? Tudo isso não está no meu controle, não está no controle de vocês. Então, se não está no controle de vocês e não está no meu controle, para que eu preciso ficar argumentando para mim mesmo ou justificando algum tipo de reação que tu não vai fazer? A reação máxima é ficar inércia e não estudar. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito, é saber controlar o que pode controlar, o resto deixa passar. Então, saber controlar o que pode controlar é muito importante. O que tu pode controlar? Né? O que tu pode controlar nesse exato momento? Tu está controlando aí o teu livre-arbítrio, nesse exato momento está me assistindo. Está assistindo Semanas Turbo do CISC. Isso demonstra um interesse seu de aprender e se preparar para a prova da OAB. Ótimo, beleza. Isso é um controle que tu pode fazer. Voltando um pouquinho para trás, o que é isso, em outras palavras? É o teu controle do teu tempo. Então, você tem um controle do seu tempo. O que você pode fazer agora, nesse exato momento? É depois estudar. Então, saber a data da prova, se vai ter prova, se a prova vai ser mais difícil, piriri, pororó, cara, isso não é do teu controle. Não adianta ficar pensando nisso. Não adianta. Sinceramente, não adianta. Não, vai te ajudar? Vai te ajudar nos teus estudos? Não, não vai ajudar. Muito pelo contrário, vai te atrapalhar, vai te bloquear, vai te mostrar pessimismo, vai te mostrar um quadro assim, porque a nossa mente tem um poder incrível, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. A nossa mente, o problema é que ela tende sempre para um lado negativo, sempre um lado pessimista das coisas. E a gente faz um esforço muito grande para enxergar sempre um arco-íris, né? Mas o que puxa a mente, ela puxa, e é natural isso. É uma questão evolutiva, né? É evolutiva nossa, porque lá no tempo das cavernas, os caras eram totalmente, eles tinham que estar preocupado com o que comer, se proteger dos dinossauros, do fim do mundo, de coisas do fogo, de coisas que eles não sabiam
totalmente não sabiam nada. Então, eles viviam, dá para dizer que sob medo. Então, eles estavam sempre preocupados, né? Tipo, vou comer esse negócio, será que isso aqui é venenoso? Não é venenoso? Enfim. Então, a evolução nossa, né, os evolucionistas contam, né, a ciência conta, que esse lado pessimista justamente foi um lado que nos deu chance de sobreviver até esse momento. A gente está conversando agora. Então, esse lado pessimista sempre existiu e foi fundamental para a gente chegar até esse momento. Então, se tu parar para pensar e ficar argumentando, querendo argumentar contigo mesmo sobre o que vai acontecer no futuro, provavelmente esse teu futuro não é legal. E sendo um futuro não legal, ele vai te atrapalhar nos teus estudos. Aqui, principalmente as emoções que hoje, antigamente não era tanto, mas hoje, comprovadamente, não há dúvida nenhuma que as emoções, elas interferem muito, muito mesmo nos teus estudos. Então, hoje as emoções, elas são tão importantes, ou mais importantes, o quanto o teu conteúdo, o que você está estudando, lendo, assistindo uma videoaula. Então, como é importante as emoções nesse negócio? Tá? Antigamente a gente não dava, antigamente se tratava as emoções, imagina, eu estou desde 2005, sou professor desde 2005 trabalhando com concurso público e exame de ordem. Nessa trajetória de 15 anos, a gente tratava as emoções de véspera de prova, de dia da prova, né? Tipo, um dia antes da prova, fica em casa, descansa, relaxa, vai ver um filme, vai se divertir, não pensa na prova, ou, sabe? E no domingo, aí tinha várias outras orientações, fica zen, vai ouvir uma música clássica, vai ouvir um Vivaldi, um Mozart, né? Hoje a galera ouve funk, ouve sertanejo no dia da prova e não faz nenhuma diferença, cara. Não faz nenhuma diferença. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: antigamente a gente tratava as emoções que elas interferiam era no dia da prova, no esquema da prova, no dia D mesmo. Hoje, depois desses 15 anos, hoje a gente tem uma outra percepção sobre as emoções. Não só nós, professores, como a psicologia vem trazendo. Eu falo muito, vocês vão ver que eu falo muito de psicologia, porque eu sou pós-graduado em psicologia positiva e hoje eu sou graduando em psicologia. Então, eu vou falar muito sobre psicologia aqui. Mas justamente esses 15 anos mudou muito a nossa visão sobre a interferência das emoções. E quem está me assistindo certamente já deu o clique, tipo assim, cara, eu não tinha dado conta como me interfere muitas emoções minhas. E é verdade, a gente não percebe, né? Mas a gente vai falar sobre isso ainda nessa videoaula, beleza? Então, o mais importante, iniciando nossa conversa aqui, é saber controlar o que pode controlar. O resto, deixa passar. Data da prova, dificuldade da prova, se vai ou não vai acontecer, isso não pertence a vocês. Não pertence, vocês não têm um controle sobre isso. E aí, se vocês não têm controle, e vocês vão ficar pensando sobre isso, vocês vão se esgotar psicologicamente, né? Emocionalmente, vai ser muito ruim. Então, deixa isso que não pertence, deixa as vacinas. Vai sair a vacina, a gente sempre soube, sempre aconteceu essas vacinas, sempre. Então, a preocupação em relação à pandemia, ela é importante, eu não quero que vocês ignorem totalmente, mas filtre um pouco. Diminua um pouco o ruído, né? Diminua um pouco o ruído para perceber os sinais. O ruído é sempre o negativo, o sinal é o positivo. Diminua um pouco a frequência dos ruídos para te ouvir melhor os sinais, as coisas positivas. Então, deixa passar o que tu não tem um controle. Os cientistas estão trabalhando. O pessoal está se cuidando. Cara, tu tem que se cuidar. Então, é assim, ó, é isso, ponto final. É se cuidar e estudar. E ficar tranquilo que as coisas vão acontecer. Beleza? Podemos começar, então? Essa acho que talvez seria o melhor dos começos, mas é o que exige que você entenda este momento. Se tu conseguir controlar aquilo que tu pode controlar, beleza, o resto vem tranquilamente. Essa é a premissa, ok? Então, falamos sobre
eu fiz aqui um roteiro, então, 5 pontos. Nós temos aí, já falamos, então, das datas, possíveis datas aí do 32º exame. Então, outubro, provavelmente outubro, 18 ou dia 25 de outubro, são datas que a gente está trabalhando. Segunda fase aí em dezembro. Beleza? Assim a gente espera que aconteça. Estrutura da prova, então, nós já falamos, né? Como é que é a estrutura da prova, bem tranquilo. Se tu ainda tiver dificuldade, nós vamos aí para a segunda parte, e aí sim tu vai ter que ver realmente o que é uma prova. Depois, a divisão do número de questões de cada disciplina e o mapa. Como é, o que eu chamo de mapa da prova? E aí entrando na questão do mapa da prova. O mapa da prova, ele é muito importante, o mapa da prova. Por que, professor, que o mapa da prova é muito importante? Porque é uma estratégia do dia da prova. Porque no dia da prova, se Deus quiser vai acontecer em breve, no dia da prova existe uma estratégia também de chegar nesse dia. E aí, nesse dia, o que a gente sugere? Começa sempre com ética. Ah, professor, mas onde está a ética na prova? É a primeira disciplina, tem sido assim nos últimos 2, 3 anos, tá? Então, a gente começa com ética. E depois, a gente vai começando com as disciplinas que você tem maior conhecimento, que tem maior segurança. Porque apesar de 5 horas ser um tempo razoável para fazer a prova, tem tempo suficiente, é normal acontecer que 2 horas e meia de prova, o cérebro está assim, ó. Para quem está me assistindo e já fez a prova da OAB, sabe que eu estou dizendo 2 horas, 2 horas e meia, parece que é um horário assim, reza a lenda, que é o momento que o cara tem vontade de apertar o botão e sair, sabe avião que tem aqueles aviões de combate que aperta o botão e salta fora. Cara, é isso que acontece, né? Tu começa a distrair, começa a pensar em um monte de coisa, tu quer sair daquele momento. Então, para evitar, porque a partir de 2 horas e meia começa a ter um decréscimo, né, de qualidade, de eficiência. Então, a estratégia é você atacar ética primeiro, porque ética é a principal disciplina que mais traz acertos, tá? Segundo a FGV. E depois seguir com as disciplinas que têm maior segurança, maior facilidade. E aí, por exemplo, direito do trabalho e processo do trabalho. Vamos imaginar que você tenha um ótimo conhecimento em trabalho e processo do trabalho, tá? E aí, tu faz a prova normal, da 1 até 80, sem nenhuma estratégia, tá? Começa da 1 a 80. O problema é que você que vai muito bem em trabalho e processo do trabalho, vai chegar no final da prova e vai chegar justamente nessas 2 disciplinas, porque essas 2 disciplinas são as 2 últimas da prova. Só que quando tu chega nelas, cara, tu já tá com o saco cheio, tu não aguenta mais. Existem muitos pensamentos que te levaram até ali naquele momento. Deve ter aparecido parte de desespero, parte de um monte de coisa. Então, tu chega ali emocionalmente abalado. Chega emocionalmente abalado das disciplinas que tu tinha grande segurança. E aí, essas disciplinas, ó, vão pro saco. Termina, que nem meu filho fala, vai pro saco. Cara, é assim, ó, é experiência que conta isso. Então, se tu vai bem em trabalho, processo de trabalho, tu faz ética e depois tu vai para essas 2 disciplinas. E aí tu vai seguindo aquelas disciplinas que tu tem maior confiança. Isso é realizar uma prova de forma estratégica. Beleza? Então, só que, como eu já falei, a prova ela não tem essa divisão, ela não tem os títulos assim dizendo quais são as disciplinas. Então, eu desenhei um mapa da prova dizendo qual é o progresso dessas disciplinas e quantas questões tem cada dessas disciplinas, tá? Eu vou liberar para vocês isso. Segue lá o meu perfil, entra lá no perfil @profmarcelohugo, segue lá, e entra em inbox e me pede, professor, eu vi o seu vídeo, me manda o mapa da prova, eu vou te mandar essa imagem. Respondo todos, tá? Hoje ainda mesmo, se tu me pedir, eu tô te respondendo com o desenho e tu salva essa imagem na câmera do teu celular para lembrar, depois ela fica decorada na tua mente, de qual é a sequência das disciplinas e quantas questões tem cada disciplina. Beleza?
Então, tu entra lá no Instagram, me procura, Prof. Marcelo Hugo, @Prof. Marcelo Hugo, e me peça, professor, eu quero um mapa da prova, e eu vou te mandar. Beleza? Fechou, então? Então tá. @Prof. Marcelo Hugo, tá? Hugo com H. Vamos entrar, então, na matéria especificamente que eu preparei para vocês aqui nesse roteiro. Vou beber uma água. Então, galera, como eu falei, eu tenho uma experiência aí desde 2005 preparando para exame de ordem e tal. O que eu enxerguei nesses 15 anos de preparação de exame de ordem? Eu enxerguei um fator. Tá? Isso é importante. Eu enxerguei um fator, e esse fator ele é baseado em num outro esquema que eu percebi também. E eu já dei esse spoiler. Uma preparação completa, hoje, tu precisa levar dois lados. Preparação pedagógica, que eu chamo de pedagógica, ou cognitiva, que é a questão de trabalho da cabeça, do pensamento. Tá? Então, um lado é o lado pedagógico, um lado pedagógico ou cognitivo, e o outro lado é o lado psicológico, que eu falei agora, emocional. Então, uma preparação completa precisa ter essas duas preparações. Então, é como mostrar dois lados da mesma moeda. Então, para te nunca esquecer, toda preparação é como se fosse uma moeda. Tem dois lados, o lado pedagógico e o lado psicológico. Qualquer preparação, seja preparação para OAB, seja preparação para concurso, quem vai fazer concurso público, seja preparação para a vida, tem dois lados, emocional e um lado lógico. Tá? Então tem esses dois lados. Entrevista de emprego, mesma coisa. Qualquer coisa na vida tem um lado emocional. Tá? Sempre vai ter um lado emocional. Voltando aqui para a OAB. Então, essa preparação, para ser completa, ela precisa ser, então, vista numa preparação pedagógica e uma psicológica. Disso, eu construí o conceito de poder da aprovação. O que é poder da aprovação, professor? Então, como eu falei assim, o que eu enxerguei em 15 anos? Que todo mundo, você que está me assistindo, e eu não conheço, e é todo mundo, eu não conheço. Mesmo assim, todo mundo tem o poder da aprovação. O poder da aprovação. Por que eu cheguei nesse poder da aprovação? Porque eu sei que as pessoas adoram super-heróis, né? Todo mundo gosta de super-herói, gosta de Mulher Maravilha, Super-Homem, Batman. Tem uns aí que eu nunca vi, mas tem um monte de super-herói aí, é impressionante como a gente gosta de ver super-heróis. Tem DC. Eu não sou um cara especialista muito em Marvel. Eu não sou muito especialista em super-heróis. Mas eu enxergo e eu acho interessante que todos nós temos, né? Nós temos uma fixação com a questão dos poderes, né? Poderes dos heróis. Então, disso, eu percebi nessa linha que todos nós temos um poder. A gente tem outros, mas para nós, o principal deste momento, contextualizando, é o poder da aprovação. O que é, então, professor, poder da aprovação? Significa que todos nós, eu não conheço vocês, mas todos nós, sem exceção, têm o poder de ser aprovado. Qualquer pessoa. Eu já vi muita gente em 15 anos se preparando para a OAB, para concurso. Eu já vi tantos casos, testemunhos, depoimentos. Eu já vi de tudo, pessoal, de tudo. E continuo vendo, me impressionando sempre. Todo ano eu me impressiono com outras histórias, cada vez mais validando essa ideia de poder da aprovação. Todos têm o poder da aprovação. Tá? Isso é inevitável. Mas, professor, por que tem gente que passa e tem gente que não passa? A diferença entre ser aprovado e ser reprovado é que aquele que foi aprovado, ele se despertou antes para o poder da aprovação. E
aquele que reprovou ainda não sabe que tem esse poder. Baixa autoestima, sentimentos dos mais diversos, enfim, desistiu. Aquele que foi aprovado, ele se despertou, ele percebeu que ele tinha a possibilidade de ser aprovado. Isso é uma ideia de uma energia, um poder que ele percebeu que ele poderia ser aprovado. Então ele despertou antes para esse poder. Então a ideia é de despertar para o poder. Se vocês conhecem um pouquinho de história desses super-heróis, da maioria dos super-heróis, pelo menos os que foram para o cinema, vocês vão perceber que todos, inevitavelmente, tá? Então deve ser algo humano, muito humano, principal, que eles no início, quando eles vão descobrindo que tem determinado poder, eles vão se despertando para aquele poder. Vou dar um exemplo assim, que mais repete no cinema, por exemplo, o Homem-Aranha. Até ele saber o que ele tem, ele vai se despertando, no início ele nega e depois ele vai aceitando aquilo. E isso é importante, é aceitar que tem esse poder. E no momento que ele vai aceitando que tem uma modificação nele, que ele começa a perceber tudo o que ele tem, aquilo vai se desenvolvendo de forma muito mais rápida. Então, para despertar para esse poder, primeiro você tem que aceitar esse poder, aceitar que tem esse poder. Eu tenho, você tem, todo mundo tem esse poder. Então, no primeiro momento que tu aceita ele, é uma grande conquista. É uma grande conquista. Porque tu sabe que tu tem. E a partir disso, depois que tu sabe que tu tem, o jeito é descobrir como revelar esse poder para ti. Tá? Então, é essa a ideia. E como o professor, então, se revela essa ideia de poder aprovação? Para nós, numa preparação aqui de concurso OAB, é o que eu vou passar agora nesses próximos minutos, tá? Então, vou dar uma breve apresentação de como revelar esse poder para nós que está aí preparando para o exame de ordem, que também serve para concurso público, serve para a vida em geral. A partir disso, eu publiquei um livro com o título Poder da Aprovação, tá? Então, esse aqui é o livro que eu lancei pela editora Saraiva, Poder da Aprovação, tem em qualquer livraria. Então, tudo que eu entendo de como despertar esse poder está aqui nesse livro de forma mais completa. Enfim, Poder da Aprovação é uns 20 e poucos pila. Tá? Então, já estou dizendo aí, é uns 20 e poucos pila. É barato, tem em qualquer livraria. Sugiro a Amazon, que geralmente é o preço mais barato. Então, Poder da Aprovação tem na Amazon. Ok? Dele você vai despertar para isso aqui, ó. É isso que a gente está procurando. Então, vamos começar a trabalhar com o primeiro lado para despertar esse poder, que é o lado pedagógico, cognitivo, enfim. O que eu vou trazer para vocês? As perguntas que mais me fazem sobre que estão dentro desse lado, tá? E esse lado pedagógico é o lado que a grande maioria dos professores dão essa matéria, né? Incentivo, entendem e falam sobre essa matéria. Então, é como estudar, métodos de estudo, enfim. É tudo que gira do jeito de estudar, né? E todo professor acaba dando as suas dicas de como estudar. Então, o que eu selecionei, então, 5 perguntas dentro desse lado. No livro, eu apresento muito mais que isso, mas eu trouxe 5 perguntas para a gente responder juntos e trabalhar essas 5 perguntas juntos, tá? Professor, primeira pergunta. Professor, por onde eu começo os meus estudos? Essa é uma pergunta clássica. Por onde começar os teus estudos? Você que está me assistindo, meio que tinha deixado os estudos de lado, ou estava estudando, mas não rendia os tais estudos, preste bem atenção por onde começar os estudos. Sempre, e é sempre mesmo, sem exceções, não é que nem a gente aprende no direito, que é sempre depende, ou sempre tem uma exceção. Não. Neste caso, por onde começar os estudos, a resposta é única, sempre resolvendo a última prova. Seja concurso para juiz, seja concurso para promotor, seja concurso para procurador, seja o concurso mais difícil do mundo,
inclusive exame de ordem, sempre comece os estudos resolvendo a última prova. Por que a última prova? Para demonstrar autoconhecimento. Uma palavra que bastante na moda, autoconhecimento. É se conhecer suas fraquezas, né? E conhecer também aí as suas virtudes, né? Todo herói, ele vai descobrir, né, através de seus poderes, que ele tem também as suas fragilidades, né? Não só as suas virtudes, também como as fragilidades. E é importante saber isso. Porque se o super-herói não sabe, vamos imaginar o super-homem. Se o super-homem não sabe que tem problema com a kryptonita, o primeiro cara que já sabe que ele tem problema com a kryptonita, mata ele. Então, como é importante saber desde o início o problema dele, qual é a maior dificuldade? Kryptonita. Então, a minha pergunta é, resolvendo a última prova, você saberia me dizer quais são as suas kryptonitas? Você sabe quais são os seus problemas disciplinares? Tu sabe qual é as tuas disciplinas que poderiam te rodar na próxima prova da OAB? Tu sabe? Mesmo quem já fez 1, 2, 3, 4, 5 provas. E isso é bem comum acontecer, você vai ficar impressionado. Pessoas a qual eu pergunto, quais são as tuas dificuldades? Começa assim, professor, eu já fiz 5 provas e eu não consigo passar, o que acontece? Tu sabe quais são as tuas dificuldades? Quais são as tuas disciplinas que te reprovam? É sempre cara de paisagem. Não sabem. Então, falta autoconhecimento. Então, como é que tu vai descobrir esse autoconhecimento? Resolvendo a última prova. Eu faço uma comparação sempre para as pessoas entenderem. Você, sei lá, está em casa lá fazendo um trabalho doméstico, cai em cima do braço e se machuca muito. Cai de um jeito diferente, com uma dor diferente. Ok? E aí, o que tu vai fazer? Cara, eu preciso do médico, tá me doendo muito, não para, inchou, não sei aonde é que foi exatamente, eu caí por cima do braço e acho que eu quebrei ou lesei, enfim, tá roxo o braço inteiro. Vai no médico, tá? E aí tu chega lá no médico, doutor, eu caí em cima do meu braço, ele tá todo roxo, me dói muito, muito mesmo. O que o médico vai te dizer? A primeira coisa, ele vai olhar e tal, vai tocar, tu vai gritar de dor, ele vai dizer assim, raio-x. Vamos ter que fazer um raio-x. Né? Antigamente se dizia bater um raio-x. Hoje não é mais isso. No meu tempo era bater um raio-x. O cara vai dizer, tem que fazer um raio-x. Né? Vamos fazer uma imagem. Nem sei se é raio-x a palavra. Vamos fazer uma imagem. Vamos tirar uma imagem disso aí. Vamos ver o que aconteceu. Raio-x. Aí o que ele vai fazer? Tu vai lá, faz uma raio-x, beleza. Vai pegar isso, né? Aquele negócio lá que tu vai ler e tal, não vai entender nada. Vai levar para o médico de novo. E ele vai te dizer o quê? Ele vai te dar um diagnóstico. Ele vai olhar o raio-x e vai dizer, olha, tu fraturou o cotovelo e tal, em 2 partes, beleza, o que nós vamos ter que fazer? Isso é uma outra conversa. Então, autoconhecimento, fazer um raio-x. Qual é o teu raio-x? A última prova. Sempre a última prova. Porque é a prova mais próxima, porque pode ser uma tendência da FGV, pode ser uma prova muito difícil, que foi a última e muita gente rodou. Então, tu vai ter essa noção. Então, é importante fazer sempre a última prova. Ah, professor, eu já fiz a última prova. Refaça, analise. Porque eu sei que muita gente que reprova, ele pega a prova, esconde, rasga, coloca fogo. Ele não enxerga, ele não vai olhar. O máximo que ele faz nessa prova, que ele fez a última, é contar os acertos e erros. E só. Ele não faz uma análise. Ele não faz uma análise de quantos acertos em condicional, em quantos acertos em processo civil. Ele não olha os erros dentro. O que eu errei dentro de processo civil? O que eu errei dentro de ética? Ele não faz essa análise. Ele simplesmente sabe ali, no máximo, o número de acertos por disciplina. No máximo. Mas ele não vai investigar o que aconteceu. Raros investigam. E quem investiga, na próxima prova passa. Tá? Então, o negócio é investigar. Raio-x. Vai fazer a última prova. Vai pegar a última prova e analisar ela. Para quê? Para ter um autoconhecimento. Para saber quais são as tuas virtudes e quais são os teus problemas.
verificar quais são as tuas fraturas é o mais importante neste momento. Saber quais são as tuas fraturas e qual é a intensidade disso, né? Qual é a gravidade das tuas fraturas, tá? Por que eu digo isso, pessoal? Porque mesmo tendo fratura, às vezes a gravidade é alta e baixa. Então, quando for resolver a última prova, fica a sugestão, tá? É um complemento, mas é muito bom. Quando for resolver a última prova, não chuta as questões quando tu não souber. Não chuta. Porque chutar a questão, ela pode te dar um falso diagnóstico depois. Porque tu vai lá e chuta e tu não sabia exatamente qual era a resposta. E aí tu chutou. E aí se tu acertou, provavelmente aquilo pode te enganar na hora depois que tu realmente tiver que estudar, aquilo pode te enganar. Então é importante que quando for resolver as 80 questões da última prova, não chute quando não souber. Responda apenas aquilo que você tenha convicção. Porque tu deixar em branco neste momento é importante para a gente fazer uma análise depois. Beleza? Então vai lá, resolve bonitinho as 80 questões, deixa em branco aquilo que não sabe, deixa em branco aquilo que tu ficou em dúvida. Daqui a pouco até, o que é importante é imprimir, porque nem imprimir a prova ela é mais bacana para fazer anotações e tal depois. Então, minha sugestão, imprima se você puder. Ok? Se não puder imprimir, beleza. Mas imprimir fica melhor. E aí, no momento que tu for analisar as questões depois, o importante é anota o nome das disciplinas, pega um papel, anota o nome das disciplinas, tá? Faça uma coluna, a primeira coluna de acertos, a segunda coluna com erros. E aí uma terceira coluna em branco, questões que você deixou em branco da disciplina. Tá? Então você tem 3 colunas: erros, acertos em branco. Tá? Depois do resultado, você vai colocar nessa planilha que você vai fazer, ó, administrativo, 6 questões. Acertei 3, errei 3. Ok. Funcional, 7 questões. Acertei 4, deixei 3 em branco. Beleza. Vou trabalhar com essas 2 hipóteses. Tá? Administrativo, acertou 3, errou 3. Isso é bom? 50% da prova, daqui a pouco, se tu for examinar mesmo administrativo, tu poderia ter acertado mais. É um resultado médio em cima do muro. Acertou 4 em constitucional, deixou 13 em branco. É uma média também, é razoável. Mas é importante, daí é diferente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Se tu deixar 13 em branco e errar 3, são resultados diferentes para interpretar. Por quê? Se tu deixa em branco, tu tinha dúvidas. E pode ser que essas dúvidas sejam matéria que tu nem estudou, ou estudou de muito tempo atrás. Então, beleza. Tipo assim, sabe quando o filho faz uma coisa errada e tu tipo, filho, tudo bem, não erra na próxima, ou alguma coisa assim, deixa passar, entendeu? Mas errar é diferente. Errar é algo grave nesse momento. Porque tu tinha a opção de deixar em branco e tu quis resolver, porque tu tinha convicção. E no momento que tu errou de forma convicta. Vamos imaginar que seja um prazo. Tu achava que era determinado prazo, mas era outro prazo. E errou. Então, significa que tu aprendeu de forma errada. Né? Ou simplesmente não aprendeu e achou que estava certo aquilo. Então, isso é importante. Porque o erro é como fosse, vamos imaginar as 3 cores numa sinaleira ou de um semáforo, né? Já que eu estou falando para todo o Brasil, vamos falar semáforo, sinal, farol, enfim, né? Tem 3 cores: vermelho, amarelo e verde. Errou, considere cor vermelha. Deixou em branco, amarela. Acertou, verde. Então nós temos 3 cores aí para considerar num segundo momento, que nós já vamos chegar agora, tá? Professor, como eu inicio meus estudos? Aí sim, nós vamos para medicação. Então, quando o médico percebeu o que tinha acontecido, certamente ele vai recomendar remédios, vai recomendar um tipo de tratamento. E aí é neste momento de como iniciar os estudos, antes a gente perguntou como começar.
Agora é como iniciar. Iniciando aqui, a gente vai se medicar. E aí a gente vai curar os machucados. E aí a importância daquelas 3 cores, vermelho, amarelo e verde. Por quê, pessoal? Porque a prova da OAB, ela não vai cair só disciplina que tu goste, só disciplina que você vai bem. Não, são 17 disciplinas. Concurso parecido são poucos que têm tantas disciplinas assim numa prova. São muito poucos mesmo. Ministério Público são os que têm maior número de disciplinas, tá? Então é importante essa consideração de vermelho, amarelo e verde. Porque o que eu preciso atacar primeiro? O que está grave, o que é vermelho, o que você errou com convicção. É disso que você precisa se preocupar. O que você deixou em branco tem que ter uma preocupação, sim, mas não é tão grave como aqueles erros que você fez lá em seus testes. Tá? E o verde, aquilo que você acertou com convicção, continue estudando de forma tranquila, mantenha aqueles estudos. Mas o vermelho tem que se preocupar. Por que eu digo isso e é importante dizer? Porque eu vejo que muita gente acaba se dedicando muito àquilo que sabe. Só que, por exemplo, tá? A pessoa sabe muito tributário, adora empresarial, né? Adora empresarial. Eu sei que tem muita gente que gosta de empresarial, né? Tributário, empresarial, sabe muito. Só que a soma dessas questões são apenas 10 questões. E eu preciso ainda de 30 questões. Então, se eu achar que eu vou ficar só estudando isso, ou como é normal, o que é o normal acontecer, fora essas brincadeiras, o pessoal não gosta de tributário empresarial, mas o pessoal da área penal gosta muito de penal. E quando gosta muito, acerta tudo. Então, penal e processo penal, somando essas questões, assim ainda é longe. Ainda não é o suficiente. E aí acaba estudando demais isso. E aí deixa o resto para depois. Então, tá errado isso. Tá errado. Vamos cortar desde esse exato momento. A gente tem que começar a estudar pelas disciplinas que foram nos indicadas, né, naquele autoconhecimento que nós temos dificuldade. Então, se eu tenho dificuldade com constitucional e administrativo, por exemplo, eu tenho que dar maior dedicação, indicar maior número de recursos em relação a essas 2 disciplinas. Seja lendo, seja assistindo uma videoaula no CISC, não importa. Importa que essas 2 disciplinas, vamos lá, que tenha menos de metade de acertos, né? E tem que focar nessas 2. Então, aí a gente chega num segundo momento, que é o cronograma. Então, nós vamos primeiro atacar aquelas disciplinas que você já sabe que tem dificuldade. Sei lá quantas disciplinas são, tá? Mas vamos se dedicar a essas. A gente tem tempo aí para se dedicar a essas. Então, bota estudar essas que têm fragilidade. Depois, segue naquelas disciplinas que você deixou em branco por falta de estudo, ou não estudou, não se dedicou, mas não errou, né? Não tinha uma convicção, e depois segue com aquelas que tu está indo muito bem. Então, essa é uma história de como montar o seu cronograma, de como se dedicar o seu tempo e todos os seus recursos que tu tem em relação à preparação para a prova da OAB. Foca naquilo que tu errou, depois foca naquilo que tu deixou em branco, depois segue em relação àquilo que você vem acertando. E aí, a gente vem aí para a questão do cronograma. Tá? O CISC tem um cronograma, ele entrega lá a divisão do conteúdo, e a gente lançou um cronograma, aí fica uma sugestão complementar, o cronograma passe na OAB, né? Tem um símbolozinho aqui da Ridel, do CISC, passe, cronograma passe na OAB. Tem na livraria Ridel, tem na Amazon também. Esse aqui é um cronograma que traz 3 cronogramas, na verdade, 90, 60 e 30 dias, né? Traz algumas questões também, aqui com soluções, 360 questões, tem dicas de preparação, incidência de súmulas, artigos mais cobrados, etc. Qual é a ideia desse cronograma? Cada dia ele indica uma matéria para estudar, mais ou menos. Tá? É leitura, na verdade, ele faz um trabalho muito mais
legislativo, de lei, de estudar com texto legal, com lei seca. Tem gente que se dá muito bem com esse método. Perfeito, ótimo. E aí, então, esse cronograma cai muito bem naquele momento que tu está estudando com o Vademécum. Então, por exemplo, peguei um dia aleatório aqui que pede para estudar direito tributário e administrativo. E funciona mais ou menos isso. Vocês vão olhar aí a indicação de quais são as matérias que tem que estudar, a incidência. Aí a gente mostra também a incidência em relação às matérias. É isso, é o nosso cronograma. De forma complementar, pode ajudar vocês aí a se preparar para a prova da OAB, tá bom? Então essa aqui é uma sugestão. Aí a gente vem como uma forma de montar esse cronograma, outra sugestão, né? Se você quiser uma outra sugestão, aí nós vamos para uma outra pergunta. Professor, quantas disciplinas estudar por dia? Preferência minha, pessoal, é estudar 2 disciplinas por dia, né? Aí nós vamos ter aí, numa semana, 10 disciplinas estudadas. Eu estou contando só de segunda a sexta, 10 disciplinas. 10 disciplinas estudadas numa semana é ótimo. Por que eu gosto de 2 disciplinas e de não uma apenas disciplina? Porque estudar uma disciplina por dia pode ficar muito espaçado o tempo. E tem gente com uma grande dificuldade em relação ao espaçamento de tempo. Vamos imaginar que vamos estudar uma disciplina por dia e vamos começar segunda-feira com direito civil. Nós vamos estudar, então, segunda-feira todo o direito civil. Sei lá, 8 horas estudando direito civil. Estudou uma segunda-feira. Se eu for estudar as 17 disciplinas, considerando 17 disciplinas, depois de 15 dias, mais de 15 dias, a gente vai estudar de novo direito civil. Muita gente acha que esse tempo de 15 dias entre estudar o direito civil numa segunda e depois, até o próximo dia, cair direito civil, é muito tempo. E a pessoa, ela acha que perde essa noção. Então, isso é uma maioria. É importante dizer que a maioria pensa assim, que as matérias não podem estar tão espaçadas assim, ela sente uma falta de continuidade. Então, para evitar esse tipo de coisa, de falta de continuidade, ou pelo menos uma sensação, tá? Porque tem gente que não sente isso, mas essa sensação de falta de continuidade, então por isso que eu sugiro 2 disciplinas por dia, que vai me dar 10 disciplinas semanais, tá? De segunda a quinta. Então, em vez de estudar, por exemplo, civil num único dia, eu vou estudar, sei lá, civil e processo civil, tá? Considerando isso, civil e processo civil, disciplinas que eu preciso realmente me dedicar bastante. E aí eu estudo civil e processo civil numa segunda. Na outra segunda, eu estudo de novo civil, processo civil. Na outra segunda, civil, processo civil. Na outra segunda, civil, processo civil. Assim é de forma generalizada, tá, pessoal? De estudar 2 disciplinas por dia. Se você está assistindo o curso do CEISC, vamos imaginar que hoje seja aula de civil, você pode estudar processo civil, né, fazendo exercícios em casa, resolvendo questões, enfim, dando uma leitura, fazendo uma leitura de teoria. Então, essa é a ideia. Hoje eu tenho civil na aula do CEISC, eu estudo processo civil por minha conta. Amanhã é tributário, eu vou estudar, então, direito empresarial por minha conta. Quarta-feira, a agenda do CEISC diz que é administrativo, vou estudar constitucional por minha conta. E assim vai seguindo, sabe? Essa é a ideia de estudar 2 disciplinas por dia. E o estudar significa resolver questões também, leitura, tudo mais, ouvir um podcast. É essa a ideia, videoaula, enfim, tá bom? Então, pode estudar uma disciplina por dia? Beleza, sem problema algum. Dá para estudar 2? Tranquilo. Eu prefiro que seja 2 disciplinas, até para não cansar também. Porque se a gente engole lá uma matéria só num dia, a sensação é de muito cansaço. E alterando 2 disciplinas, especialmente disciplinas irmãs, beleza, funciona melhor. Para mim e para muita gente. Ok? Então, essa ideia, então, de cronograma é trabalhar aí uma ideia de 2 disciplinas por dia. Final de semana, né, é importante também resolver questões, aí tu pode trazer outras matérias que tu vai muito bem,
ou trazer as matérias com poucas questões daí. São 6 disciplinas com 2 questões. Então, essas 6 disciplinas com 2 questões, tá? Deixa eu ver, são 6? Deixa eu ver. Ambiental, direitos humanos, internacional, ambiental, CDC, ECA, acho que são ambiental, filosofia, internacional, ECA, CDC e filosofia sei lá, me passou agora. Mas são 6 disciplinas, se eu não me engano, são 6 disciplinas. Filosofia, Direito Internacional, Direitos Humanos, é isso? São 6 disciplinas com 2 questões. Então, essas 6 disciplinas, tu pode ficar ali jogando no final de semana, tá? Essas 6 tu joga no final de semana. Estuda 2 no sábado, estuda 2 no domingo, aí tu joga no outro final de semana, estuda elas de novo. Então, vai trocando essas de 2 disciplinas, vai trocando, de 2 questões, vai trocando nos finais de semana, vai alternando. E estuda ética também, ou pega a ética num estudo no sábado. Enfim, dá para fazer aí esse trabalho de tentar agrupar o maior número de disciplinas durante uma semana para manter todas as semanas atualizadas, tá? É uma forma mais fácil de entender como estudar. Fechou? Quantas horas estudar por dia? É uma outra questão. Quantas horas, professor, a gente estuda aí por dia, tá? Quantas horas? Isso é uma resposta relativa. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantidade não é sinônimo de qualidade. Então tem gente que diz, professor, eu estudo 8 horas por dia. O outro diz, eu estudo 6, 4. Eu vi aquele que tem menos tempo para estudar, é isso que eu percebo. Aquele que, por exemplo, trabalha e estuda, sabe? Aquele que tem menos tempo para estudar, ele dá muito mais importância a esse tempo daquele que tem, 8 horas para estudar. Então, quem tem menos tempo, ele aproveita mais, ele é mais eficiente. Então, o que eu percebo, em geral, é essa ideia. Quando a gente tem menos tempo, melhor a gente aproveita esse tempo. Tá? Então, pensando nisso, eu acredito que de 3 horas, 4 horas, está muito bom. Se tu tem esse tempo de 3, 4 horas, perfeito. Claro, agora nesse momento de pandemia, que muita gente está em casa, quem consegue ficar em casa, tem mais tempo para estudar. Se tu consegue ter rendimento, perceber esse rendimento que tu consegue estudar 6 horas por dia, beleza, sem problema algum. Só recomendo, e é importante isso, as pausas. Tá? Então é importante ter pausa nesses momentos de estudo. Cada um é diferente. Tem gente que consegue estudar 2 horas seguidas e nem vê o tempo passar. Tem gente que a cada 1 hora precisa dar uma pausa, levantar da cadeira, dar uma volta. Então é importante cada um ter, volta àquela palavra de autoconhecimento, né? Como é importante ter autoconhecimento. Então cada um percebe o tempo, quanto tempo consegue ficar estudando sem se dispersar. Porque a falta de concentração é um dos grandes problemas na preparação e nós vamos falar isso daqui a pouco. Então a dispersão, ela acontece quando a gente fica muito tempo cansado, vendo matéria, assistindo vídeo, enfim, esse tipo de coisa. Então é importante você se autoconhecer e saber quanto tempo consegue. E aí fazer as suas pausas. É importante descansar. Muito. Mesmo você tendo todo esse tempo aí para estudar, é importante as pausas para descanso. Fechou? Então, eu sugiro aí, então, pelo menos um turno de estudo. Ou uma parte de manhã, uma parte de tarde, ou uma parte de noite. E outra coisa também, voltando de novo ao autoconhecimento, é saber qual é o momento que você rende mais. Porque tem gente que rende mais de noite estudando, tem gente que rende mais de manhã, tem gente que rende mais de tarde. Então é importante você saber qual é o momento do dia
que você rende mais. E sabendo disso, aproveita o máximo aquele momento. Professor, eu não gosto de estudar nem de manhã, de tarde, de noite. Puxa, aí fica complicado, né, meu amigo, minha amiga? Né? Então, vamos ter que aprender. E aí tem uma boa notícia, porque estudar também é um hábito. No momento que a gente vai aumentando o hábito em relação aos estudos, melhora, a gente vai gostando mais, que nem leitura. Tem gente que não gosta de ler, mas começa a ler devagarzinho, vai aumentando, aumentando, vira um devorador de livros. Então, são hábitos. Hábitos, e se são hábitos, são aprendíveis. Fechou? Então, essa é a ideia, né? Estuda dentro do tempo que pode, né? Tem gente que gosta de assistir em velocidade dupla, né? Então, a gente consegue isso no CIS, que assistir em velocidade dupla a aula, e aproveita mais tempo daí para estudar outras coisas, tá bom? E para fechar esse nosso lado pedagógico, a última pergunta, para fechar 5 perguntas. Ainda voltando um pouco, a questão do ritmo, é importante o ritmo, a questão em relação ao tempo de estudo. Tem gente que começa com um ritmo muito forte, estudando já, amanhã já vou estudar 10 horas por dia. Só que quem estuda 10 horas por dia, ou 8 horas, cansa, vai chegar no momento dessa trajetória aí, a prova lá em outubro, cansa. E aí vai caindo o rendimento. Cai o rendimento. A gente percebe isso. É normal cair o rendimento. Então tem que ser um jeito estilo maratonista. Sabe como é que é maratonista? Os maratonistas experientes, eles começam num ritmo confortável de estudo. Tá? Você que vai começar a estudar, ou quer retomar os estudos, comece num ritmo confortável. Seja um, tipo, vou estudar e vai entrar a minha corrente sanguínea. Não vai ficar apenas na minha epiderme, né, só por fora, e aí num banho quente cai toda a matéria ralo afora. Não, tem que entrar esse conteúdo. E para entrar esse conteúdo, é bom começar num ritmo confortável, sabe? Entra lá, estuda 2 horas por dia, né, 3 horas por dia, sem culpa alguma, porque é assim que funciona o maratonista em uma maratona. Maratona é 42,190 metros, se eu não me engano. 42 quilômetros mais os metrinhos lá. Então, cara, é longe demais, é uma distância muito grande. Então, o maratonista começa num ritmo bom, confortável. E com o passar do tempo, ele vai aumentando esse ritmo. Porque ele deixou uma carga, uma reserva, né, vamos dizer assim, de energia, que ele vai jogar isso mais para o final, que é o famoso sprint, né, o sprint final. Então, ali faltando alguns quilômetros para fechar os 42, ele está lá, ó, correndo muito, porque ele guardou. E esses caras são os caras que ganham, né? Então, a minha sugestão começa num ritmo tranquilo, sabe? Confortável. E depois vai aumentando a tua carga horária, ou o número de dias que tu está estudando durante a semana. Fechou? Então, começa bom e vai aumentando a carga até chegar lá, véspera da prova, 1 semana, 2 semanas antes, lá estudando um tempão aí por dia. Essa ideia de ritmo era importante. Então, informar para amanhã, não, todo mundo já começar com 8 horas. Não começa com 8 horas, tá bom? E a última pergunta, dentro desse lado pedagógico, é qual o melhor método de estudos? Essa é uma pergunta clássica. Todo mundo gosta de perguntar, professor, qual é o melhor método? O que eu preciso, como estudar, como fazer esses métodos? O que é melhor método? Enfim, cientistas se reuniram, né? Antes de se reunir agora para encontrar a vacina da pandemia, mas se reuniram para analisar os métodos mais populares de estudo. Pegaram 10 métodos populares de estudo. E esses 10 métodos, eles avaliaram da seguinte forma. Em 3 níveis, eles classificaram. Nível baixo, nível médio e nível alto. Simples. Apenas 2 métodos de 10 métodos, tá? Apenas 2 métodos tiveram nível alto, de alta eficiência. Apenas 2 métodos. Lá, entre os outros métodos, eu não vou falar aqui dos 10, mas alguns lá, por exemplo, coisas que a gente usa. Fazer resumo, marcar texto, usar marca-texto, né? Usar marca-texto, releitura. Tinha outros métodos que não foram métodos de alta eficiência. Tá? Métodos de alta eficiência, os 2, segundo cientista. Resolver questões de provas anteriores e estudar de forma antecipada. Tá? Então,
Não é estudando de véspera de prova que tu vai passar. Não é quando tocar o edital que tu vai passar, que tu vai começar a estudar. Não, não. Resolver questões e estudar de forma antecipada. Tá? Começar a estudar, por exemplo, agora, nesse momento, voltar a estudar. Retomem o estudo, pessoal. Minha intenção é que vocês voltem a estudar. Tá? Retomar os estudos agora. Nós temos um tempo tranquilo para chegar na prova arrasando, tá? Arrasando, com poder de aprovação explodindo, né? E resolver questões, muitas questões mesmo. Talvez essa você já sabia, né? Que resolver questões, todo professor diz, resolva as questões, é importante as questões práticas, né? Então, cientistas dizem, resolver questões tem uma alta eficiência entre os métodos de estudo. Não é por menos, né? Então, que existe livros para resolver questões. A gente tem um que é esse aqui, 2020, Passe na B, questões comentadas. Elas têm as 30 edições do exame de ordem, tem aí mais de, 3.000 questões. Veja que tem muitas questões para estudar, muitas questões, tá? Então, resolva questões. Resolva muitas questões. Não há problema de resolver questões. A minha sugestão é o seguinte: resolva questões de provas, vai começando das últimas provas até chegar até ir aonde pode ir, né? Faça simulados. É importante resolver simulados. Como os simulados são importantes. Muita gente me pergunta, professor, eu assisti hoje a aula de processo civil do CIS. Resolvo questões de processo civil depois? Sim, é uma ótima forma de fixação de conteúdo. É importante observar que no momento que tu assistiu a aula, vamos assistir a aula, uma videoaula de processo civil e depois vai resolver as questões de processo civil, é importante observar que os acertos dessas questões é o que a gente está esperando. Tá? É o que você vai estar esperando. Você acabou de assistir a videoaula e vai resolver algumas questões, 5 questões. Tá? Então, tu está esperando lá que tu acerte as 5 questões. Tu acabou de estudar. É diferente de eu pegar essas questões e estudar daqui a 2 semanas depois de assistir essa videoaula. Então, a importância é importante resolver questões, só que o resultado ele não pode ser tão comemorado do tipo assim, acertei todas as questões, não preciso dar mais essa matéria. Ou nunca mais, não quero mais fazer essas questões. Não, não é. Então, tu tem que continuar estudando, resolvendo questões dessa matéria durante o período seguinte. Tá? Então, isso é uma importância, é uma advertência. Agora, se tu recém estudou processo civil, foi resolver 5 questões e errou 3, significa que tu não estava também prestando atenção na videoaula. É um puxão de orelha. Porque tu acabou de assistir a videoaula e errou 3 questões de 5. Então, alguma coisa aí não ficou bem na tua atenção em relação à videoaula. Então, preste bem atenção quando você vai fazer questões depois, por exemplo, de uma videoaula. Fechou? Outra coisa interessante em resolver questões é, por exemplo, hoje eu vou resolver 1.000 questões de direito penal. Não é uma boa. Tá? Não é uma boa por quê? Porque o dia da prova são 17 disciplinas. São um monte de conceito. Interdisciplinaridade, um monte de coisa misturada. Tem tensão, tem cansaço, tem um monte de coisa misturada. Então, fazer só 1.000 questões de um dia, de uma levada só de penal, não vai resolver a tua vida. Não vai. É melhor tu fazer isso de forma espaçada. Faz 5 de penal hoje, 5 amanhã, 5. E vai fazendo. Mas não tudo 1.000 questões. Então, a didática e o aprendizado, a eficiência e o resultado disso não condiz com o que é a verdade. Então, preste bem atenção. Não precisa fazer 1.000 questões de penal. Vai fazer, mistura. Fazendo questões misturadas, disciplinas, é melhor. Porque, como eu falei, a prova são 17 disciplinas. Misturar conceitos naquele momento que tu vai resolver questões da melhor forma possível. Tu está simulando uma situação que vai acontecer. E eu sempre digo assim, é bom resolver questões quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, sabe? Professor, mas aí não vai render assim. Cara, o dia da prova, tu vai estar com a mesma sensação de estressado, cansado e tudo mais. Então, simular essa situação emocional antes já é uma forma de estar vacinado para o dia da prova.
porque tu vai repetir isso no dia da prova, tá? Diferente, está resolvendo questões deitar na rede, na cama, né, no dia da prova é confusão, né? Quem já fez a prova sabe o que eu estou dizendo, tá bom? Então, resolver questões tem essas dicas assim rápidas, né? Mas é importante sim fazer muitas questões, muito, porque as questões é o que vai te mostrar várias coisas. Primeiro, como teu rendimento tá, como é a prova, se ela mostra como é que é a prova, mostra como é que é cobrada aquela matéria, é importante saber. E tem uma outra coisa, as questões se repetem, não é infinita, elas acabam se repetindo, a gente sabe disso, várias provas se repetem as questões, muda os nomes, mas o jeito de cobrar é o mesmo. Então, resolver questões só traz benefício, então resolva muitas questões. Fechou? Fechamos os 5 itens aí do lado pedagógico. Vamos para o lado psicológico da nossa preparação e para o despertar do poder da aprovação. Ok? O lado psicológico, pessoal, o lado emocional. Emoções. O que são as emoções para você? Para pensar. O que são as emoções para você? Pois é. As emoções, para muita gente, elas acreditam que são tipo umas instruções. Ah, se eu tô com raiva agora, ela tá me mostrando por que eu tô com raiva e por que eu preciso estar com raiva. Eu preciso, então, seguir isso. Não, não é assim. As emoções não são instruções da gente, e sim são informações. Ela te informa o que está acontecendo, e não ela diz o que tu tem que fazer. Tá? Então, emoções são informações, e não são instruções. Sabendo disso, que são informações, o que eu preciso fazer, então? Investigar. Tá? E aí nós temos uma única pergunta em relação ao lado psicológico, que ela é fundamental e é a pergunta top one de questionamentos. Como lidar com a falta de concentração? Essa pergunta, como lidar com a falta de concentração, ela me leva às emoções. Por isso que eu falei das emoções antes, de entrar nesse lado psicológico. A falta de concentração, ela vai me levar ao quê? Ansiedade. As origens. Ansiedade. Medos. Sentimento de culpa. Baixa autoestima e comparações com outras pessoas. E as pressões. Interna e externa. Esse é o lado psicológico. Lidar com a falta de concentração, eu trago então essa pergunta que é top. E aí o que eu preciso saber? Por que eu tenho falta de concentração? E aí eu vou para as origens. Tá? Ansiedade. Ansiedade é um jeito que a gente se dispersa, interrompe o que a gente está pensando. E uma coisa engraçada, muita gente me diz assim, eu não tenho problema de falta de concentração. Ok, tá, beleza. Depois a gente vai investigar, a pessoa percebe que tem falta de concentração, mas ela não sabe que tem. Essa é a questão. Né? Ela acha que não tem, porque ela se mostra, ela tem um mecanismo de defesa que mostra que está tudo bem. Ela estuda, abre, faz, eu faço tudo bonitinho e tal, não tem problema. Mas não, é aí quando a gente vai realmente investigar, ela tem uma falta de concentração. Tá? Então é importante descobrir a origem dessa falta de concentração. E aí o que nós temos de origem? Ansiedade. Ansiedade, você já deve saber, é excesso de pensamento no futuro. Né? A gente está sempre lá pensando, será que a prova vai estar difícil? Será que vai cair o que eu estudei? Será que vai ter a prova? Todas essas perguntas, elas demonstram uma ansiedade. Não que uma ansiedade mínima, é importante ter um pouquinho de ansiedade. É tipo aquela fricçãozinha, assim, sabe? É importante ter um pouquinho de ansiedade, tá? É importante. Por quê? Porque nos dá atenção, nos dá foco, tá? Nos dá foco. Então, é importante ter um pouquinho, uma fricçãozinha, assim, sabe? Não precisa pegar fogo, é só sair as faíscas. Mas o problema é quando isso aqui, ó, vira incêndio, pega fogo em tudo, e aí já era os estudos. Porque uma pessoa muito ansiosa, ela vai atrapalhar tudo que tu vai estar lá estudando, ou tu acabou de estudar. Os brancos de prova, né, é uma causa também, pode ser originada, ter acontecido numa ansiedade que tu está estudando desde o início, sabe? Então, como lidar com a ansiedade, né?
Primeira coisa, aceitar a ansiedade. Aceitar a ansiedade, porque tem gente que fica o quê? Ansioso de que vai ficar ansioso. Sabe? Então é a ansiedade da ansiedade. Isso é normal acontecer. Ansiedade da ansiedade. Então, a primeira coisa é aceitar que a pessoa é ansiosa. Eu sou ansioso, todos nós somos ansiosos. Então, aceitar essa ansiedade é a primeira forma, eu não estou dizendo de cura, mas de aliviar ela, de baixar um pouco a tensão dessa ansiedade, né? De voltar a uma ansiedade boa, né? Aquela fricção, aquelas faíscas, tá? Então, será que a prova vai estar difícil? Será que vai cair o que eu estudei? Será que vai ter prova? Né? Será que vai ter prova? Eu volto à nossa conversa no início. Você tem controle disso? Não tem um controle disso. Se não tem controle disso, deixa passar. Será que a prova vai estar difícil? Tu tem controle disso? Não tem um controle disso. Só que essa tua dúvida, se a prova vai ser difícil, tu pode até de alguma forma resolver ela. Estudar mais. Então, se tu tem um controle do teu tempo, tu tem um controle dos teus estudos, estuda mais. E aí, essa ideia de se vai ser difícil ou não, a tua resposta vai ser, estarei preparado para o que vier. O que vier, eu vou estar bem preparado, porque eu estou estudando bastante. Se a prova estiver muito, muito, muito difícil, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar muito, muito, muitas vezes. É isso. É lidar com isso. Racionalizar isso é muito importante. E aí a gente volta a só colar faísca e não cair incendiando. Será que vai cair o que eu estudei? Isso você tem controle? Sim, você tem controle. Né? Será que vai cair o que eu estudei? Você tem um controle, novamente, dos teus estudos. Eu não sei como é que vai ser a prova, mas se tu tem ansiedade, tu fica pensando se vai cair o que tu estudou, então estuda mais e devolve com uma reação, né? E não com uma passividade. Seja ativo em relação a isso. A prova vai estar mais difícil? Vou estudar mais. Será que vai cair o que eu estudei? Vou estudar mais. Resolva isso com uma reação e não com a passividade. Tu não tem um controle como vai ser a prova. É verdade, tu não tem um controle, mas tu tem um controle do teu tempo. Tu tem um controle em relação a tudo isso aí. Né? Deixa eu ver aqui, recebi mensagem aqui da chefe aqui, né? Recebi dúvidas no chat. Pode me mandar por e-mail, pessoal, no mapa da prova. Quem não tem rede social pode me mandar um e-mail pedindo o mapa da prova, mhdarocha@gmail.com. Fechou? O que fazer para não alterar as respostas na prova, tá? Eu não ia falar, mas eu vou falar rapidamente aqui. Ansiedade aqui dentro dos medos. Eu vou colocar dentro dos medos, tá? Mas, então, se tu tem ansiedade disso, essas expectativas futuras, o negócio é resolver no presente agora. É tu ter o controle. A única coisa que tu tem o controle é o teu presente. Então, se eu vou estudar hoje, eu vou estudar bastante. Amanhã, já está no meu cronograma bonitinho, eu vou estudar amanhã e vou resolver isso. Então, é o jeito de lidar com a ansiedade. Aceita ela e tenta racionalizar quais são os teus problemas. Se são coisas que tu tem controle ou não tem controle. O que não tem controle, deixa passar. O que tu tem controle, resolve agora. Fechou? Essa é a questão da ansiedade. A questão dos medos. Aí eu trago aqui daí uma pergunta que eu recebi aqui na mensagem aqui. A questão, então, medos. A gente tem muitos medos. Né? O medo é uma emoção também. Medo de reprovar, medo de marcar errado, medo de perder o que estudou, medo de ficar para trás em relação às outras pessoas, medo de mudar a alternativa, né? E quando vai colocar na grade. Pessoal, a prova, quando tu estiver lá fazendo a tua prova, tá? Quando estiver lá resolvendo ela no dia da prova, se tu enxergou uma alternativa, viu lá essa alternativa, tá? Marca ela. É como fosse amor à primeira vista. Lembra disso? Amor à primeira vista. Olhou lá, viu a questão, viu a alternativa. É essa, é a C, marca C. Amor à primeira vista. E amor à primeira vista a gente não cancela. Casa com essa alternativa, tá?
olhou, marcou, casou. Ponto final. Chega. Não se separa. Tá? Agora, se tu tem dúvida entre duas alternativas, se tu tem dúvida em relação a duas alternativas, deixa as duas marcadinhas na prova, no caderno de prova, e deixa essa questão para resolver no final da prova. Deixa para depois, porque daqui a pouco, como existe essa questão de disciplina comunicando com disciplina, daqui a pouco tu vai passando por outras matérias e depois tu vai lembrar delas, essas duas, tá? Não te afoba, deixa duas marcadinhas para o final escolher uma delas. Mas se tu marcou de cara, viu a alternativa, não muda. Amor à primeira vista é para casar até o final. Fechou? Acho que respondi a questão. Agora, os outros medos, medo de reprovar. Medo de reprovar faz parte da vida reprovar. Tu tem a prova da OAB, ou tu aprova, ou tu reprova. Então, é um medo que tu tem que aceitar. Existe esse medo? Pode ser, mas ele não pode ser tão forte que possa te incomodar no momento que tu está estudando. Então, essa é a ideia. Os medos existem, sim. A gente tem que aceitar eles. Mas a gente também tem que ter um nível, né, que limite para ele não passar desse limite e atrapalhar a preparação, a leitura, assistir uma videoaula. Então, se tu tem medo de reprovar, o melhor é racionalizar. Novamente, a gente volta para a racionalização. Tá? A gente volta para a racionalização. Racionar. Eu tenho medo de reprovar, professor. Beleza, mas tu está estudando? Não, não estou estudando. Então vamos estudar. É óbvio que quem não está estudando vai ter medo de reprovar. Professor, tem medo de reprovar. Tu está estudando? Estou estudando. Mas é o suficiente? Tu está estudando legal? Tu tem um cronograma? Tu tem organização? Teus estudos estão organizados? Tu está resolvendo questões? Tu sabe qual é o melhor momento para te estudar? Tu sabe quais são as disciplinas que te apavoram, te preocupam? Isso é importante, é racionalizar. Se eu tenho medo, eu tenho que racionalizar. É que nem quando a gente entra numa casa, a gente está no nosso apartamento, nossa casa, e falta luz. Dá um medo, escuridão, de noite, imagina, de noite, falta luz. Tem medo. Medo de, aconteceu alguma coisa. Então, nesse momento é importante racionalizar e perceber. Será que faltou luz na volta? Será que é só a minha casa? Será que é um temporal? Será que está chovendo? Então, é racionalizar para a gente ficar calmo. Tá? Então, isso é combater o medo, é aceitar o medo e racionalizar ele, verificar se tem uma forma de solucionar esse medo, como o medo de reprovar. Se eu tenho medo de reprovar, é importante eu ter um autoconhecimento. Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho medo de marcar errado? Eu já marquei errado outras vezes. Será que eu tenho medo de perder o que eu estudei? Será que eu vou esquecer? Tem que racionalizar, saber por que isso. Tá? Ou de ficar para trás em relação às outras pessoas. Por que isso? É importante investigar esses medos. Sentimento de culpa também é uma outra situação, né? Que as pessoas têm um sentimento de culpa. Eu carrego uma culpa, eu não estudei o suficiente na faculdade, não me dediquei como eu deveria, né? Sou uma fraude. Né? Tem muita gente que se considera fraude. Inclusive, na psicologia, a gente tem um nome para isso, se chama síndrome do impostor. Né? A pessoa... Aí a gente... mas tu sente a fraude por quê? Tu colava só na prova? Não, professor, eu sempre tirava 10, 10, 10, 10. Então, isso é uma síndrome do impostor, porque a pessoa acha que o sucesso dela não é dela, é um acaso, é sorte, ou a prova estava muito fácil. Ela cria mecanismos, né, psicológicos para justificar que ela está aqui porque ela é uma fraude, porque ela é uma impostora, né? E, na verdade, a pessoa tem que enxergar que ela foi muito bem durante a faculdade, né? Então, a faculdade ela não identifica a pessoa como ela é. Né? A pessoa pode ir mal na faculdade e passar na prova da OAB, e bem na faculdade e rodar na prova da OAB. A faculdade ela não é um resumão para chegar no exame de ordem, são coisas diferentes. Então, é importante a gente verificar se tu chegou até aqui, tu tem os méritos, tu tem todos os méritos em relação a isso, as tuas conquistas são tuas, imagina quantas dificuldades você já enfrentou em relação a chegar a neste momento, né? E disso eu levo também muita gente com baixa autoestima, né? Porque ela se compara com outras pessoas que já foram aprovadas, e ela ainda não foi aprovada, pessoas mais novas que já foram aprovadas, pessoas que não estudavam durante a faculdade, colegas principalmente, que só colavam já foram aprovados, e ela não foi aprovada ainda. Então, cara, não compara, cada um tem a sua vida, cada um tem seus problemas, cada um tem as suas... Né?
Cada um é único em relação a isso. Então não se compara. Você é capaz, sim. É por isso que eu digo que todo mundo tem o poder de aprovação. A questão é que tem gente que revela isso antes e outras pessoas revelam isso depois. Né? Mas é importante ter essa ideia. Eu não te conheço, eu não conheço, vocês estão me assistindo, mas eu tenho certeza que todos vocês têm esse poder de aprovação. Né? Todo mundo tem esse poder. E porque eu acredito em vocês. Se vocês não acreditam em vocês mesmos, eu acredito. Os professores da UCIs que também acreditam em vocês. Então, isso é um mínimo para você levantar e entender. Pô, se os caras estão me assistindo e não me conhecem e acreditam em mim, por que eu não vou me acreditar em mim mesmo? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês têm todas as condições. Eu já vi tanta gente que se dizia que eu não tenho nenhuma capacidade, foi lá e passou. Né? E depois, hoje, tipo, é um grande advogado, depois passou em concursos muito mais difíceis. Enfim, é isso que eu quero mostrar para vocês, que vocês sim têm o tal poder da aprovação, né? E essas questões de pressões, que as pessoas estão esperando alguma coisa, cara, esse negócio de pressão para ser aprovado, de ser feliz, de ter sucesso, tu não vai ser feliz só no dia da tua aprovação. Isso que é importante, você tem que ser feliz antes. A felicidade vem antes do sucesso. As pessoas acham que só o sucesso, a partir desse sucesso, que ela vai ser feliz, e não é isso. A felicidade vem antes do sucesso. Então, é importante você estar feliz, estudar de forma feliz, de forma agradável, que se sinta bem, confortável, né? Então, pessoal, eu acredito, chegando assim, nossa finaleira, eu acredito muito em vocês, acredito isso, aprendi a acreditar em todos, na minha jornada aí de 15 anos, então não seria diferente. Hoje eu tenho maior certeza ainda de que vocês têm esse poder da aprovação, que vocês têm essa capacidade, têm capacidade sim de conquistar. Essa aqui é de vocês, o número da OAB, do seccional de vocês, ela já está no futuro. No futuro, eu tenho certeza, ela está lá, já o número esperando. O número de vocês vai chegar no momento de vocês. E isso é importante. Cada um de nós tem os momentos certos, é o destino, mas nós fazemos o destino também. Nós somos responsáveis por eles. É importante não deixar só o destino que decida por nós. Nós temos o poder de decidir isso agora. Agora, a partir deste momento que você está nos assistindo aí, nas semanas turbos do CIS, que eu quero que você continue com a gente, né, nas nossas redes sociais, no Facebook, na Instagram, @prof. Marcelo Hugo, no Facebook, ou através do e-mail mhdarocha@gmail.com. A gente também tem um blog, passenoab.com.br. Você também pode nos encontrar, nos procure, divida aí suas angústias comigo, eu respondo todos mesmo. E vem por CIS, que aqui tem realmente uma seleção de professores de uma didática incomparável, e tu vai assistir aí nessas próximas semanas aí, semanas turbo aí, fiquem com a gente. Beleza, pessoal? Agradeço muito do fundo do coração aqui a paciência e a audiência de vocês com a gente. E lembrando mais uma vez, sim, vocês têm o poder da aprovação. Não tenho dúvidas disso mais do que nunca. Ok, pessoal? Agradeço mesmo, de coração, e fiquem aí com a gente, na nossa aprovação, siga aí. Ok, pessoal? Agradeço, então. Fechou? Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus e bons estudos. Fui!